Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Versículo 11 a seguir. Levítico 6, 11. Diz assim: depois de expirar suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus amados irmãos, quero dar um tema nesta noite: a renovação espiritual do crente. O crente, nós necessitamos de uma renovação espiritual diária, para que possa superar as adversidades e obstáculos da caminhada cristã. A palavra de Deus nos exorta a mantermos o fervor do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo repousava sobre o Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em 1 João, no Evangelho segundo João 1,33, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. O pecado não tem domínio sobre nós. Somos livres para servir a Deus e oferecer-lhe sacrifícios espirituais. E que são um coração sincero e contrito, e um andar em santidade e obediência. É isso. O sacrifício espiritual, resumindo, é esse aqui. É um coração sincero, contrito, um andar em santidade e obediência. Se eu não quer mais cumprindo esse aqui, nós estamos ofertando ao Senhor sacrifício espirituais. A desobediência e a vida impura tira a liberdade do Espírito. Esta liberdade só pode ser conservada se a chama do nosso altar estiver acesa. Ou seja, mediante a presença do Espírito Santo em nós. A renovação espiritual na vida do crente. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram responsáveis por manter o fogo aceso na casa do Senhor, ou seja, no tabernáculo.
Aquele fogo simbolizava a presença de Deus. Vamos ver o que diz Levítico 9:24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Então o fogo vinha do Senhor. Nosso Deus se manifesta com fogo. Se nós olharmos para o livro do Êxodo, capítulo 3, nós vamos ver quando o Senhor se revelou a Moisés, foi dessa maneira. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então Deus estava presente naquela manifestação a ele. Nosso Deus, como eu falei, se manifesta também em Apocalipse, capítulo 5, livro do Apocalipse, capítulo 5, e o capítulo 4, versículo 5, melhor dizendo, capítulo 4, e o versículo 5 diz: e do trono saía relâmpagos, trovões, e voz diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Na nova aliança, todos somos sacerdotes. Como fala bem o apóstolo Pedro, nos capítulo 2, versículo 9, versículo bastante conhecido, que nós somos nação santa e sacerdócio real. Todos nós, na nova dispensação, exercemos este papel de um sacerdócio que ofertamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. E este sacrifício é nós mesmos que nos ofertamos diante do Senhor nosso Deus. Apocalipse 1:6 diz assim: e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, e a ele a glória e poder para todos sempre. Amém. E temos a responsabilidade de manter aceso o fogo do céu no altar da nossa vida. Aqui é a responsabilidade de cada um de nós. O fogo deve arder continuamente no altar. Foi essa a ordem de Deus para o seu povo, o povo Israel. O fogo do holocausto, ou fogo de holocaustos. No altar do holocausto, a cinza deveria ser retirada cada dia. O versículo 10 nós vimos aqui, se eu ler o versículo, capítulo 6 de Levítico, versículo 10, a cinza todo dia tinha que ser removida. Ela não poderia permanecer. Todo dia tirava a cinza para colocar uma nova lenha. Essa cinza, ela simboliza o resíduo de experiências passadas. Paulo, ele deixa isso bem claro, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 3 da carta aos Filipenses, capítulo 3 e o versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, deixando de olhar para as coisas que para trás ficam e olhando para frente, porque as cinzas, ela simboliza alguma coisa de experiência passada, que às vezes não traz edificação, que não traz crescimento, que não desenvolve, que atrapalha o crescimento. Então essa cinza precisa ser removida. Se Deus nos abençoou e abençoou o nosso trabalho para com Ele, tiremos a cinza do altar e clamemos para que Deus faça coisas ainda maiores. Nova lenha deveria ser colocada no altar a cada manhã. Cada manhã era colocada uma nova lenha. A lenha simboliza também as tarefas que assumimos na obra de Deus, de acordo com a sua orientação. A maneira que Deus, Ele nos orienta que façamos, através das quais nos apresentamos a Deus como que sacrifício vivo. Aqui é onde nós nos apresentamos diante dele, conforme o apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Roma, capítulo 12, e o versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso culto, saber por que nós estamos aqui. Ainda 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 31, 15 e 31, melhor dizendo, 15 e 31, diz assim: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmão, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cada dia nós morremos para o Senhor. Agora, 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 10. 4 e 10, diz assim a palavra do Senhor. E aqui o 4 e o 10. 4 de 2 Coríntios, 4, 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor, 10 e 11, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, aonde? No nosso corpo. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifesta também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então não tem como o Senhor Jesus operar na nossa vida se Ele não encontrar guarida, se nós não morrermos para o mundo, se nós não morrermos para os nossos anseios e desejos, que vem atrapalhar a nossa vida espiritual. Novos holocaustos deveria ser oferecido. Ali, falando lá do tabernáculo. Depois você pode observar Levítico, capítulo 9, versículo 22 ao 23, e Êxodo 29, 38 e 39, que era o dever do sacerdote ofertar sacrifício. Mas eu quero ler no livro dos Salmos, Salmo de número 118,
118 e o versículo 27. 118 e o 27 diz assim: Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atrai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Está vendo? Como alguém que atrai, alguém que traz para bem perto. Vamos ver ainda Filipenses, capítulo 2 e o versículo 17 da carta aos Filipenses. Diz: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo me regozijo com todos vós. Então a transformação, mudança, ela traz algo maravilhoso para as nossas vidas. O fogo no altar do incenso. Havia primeiro fogo no altar do holocausto. Agora no altar do incenso. No altar do incenso, o fogo deveria ser mantido. Novo incenso deveria ser colocado diariamente. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 7 e 8. A queima do incenso, ela simboliza nossa vida de oração. A queima do incenso, ela simboliza a nossa vida de oração. As nossas orações devem subir continuamente diante de Deus como cheiro suave. Assim era o altar do incenso. O incenso era queimado, aquela resina, e aquele aroma, ele subia diante do Senhor, e o Senhor recebia, chegava diante dele como um cheiro suave e agradável ao Senhor. Assim deve ser as nossas orações diante do Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos ver o Salmo 141. Salmo de número 141 e o versículo 2 diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Aleluia. Aquela oração intercessória. Você está orando, pedindo ao Senhor para abençoar. E até porque a Bíblia nos recomenda que nós levantamos as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda. E o Senhor, através da imposição das mãos, Ele abençoa. Ainda a última epístola do Novo Testamento, Judas, versículo 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É aquela oração que às vezes você não está falando, ninguém está ouvindo, você simplesmente está orando em espírito. É aquela oração que o Senhor sabe que você está querendo dizer, o que você está querendo falar. Aquela oração que você e Deus derramando a sua alma diante dele, ela também sobe como incenso suave e agradável ao Senhor nosso Deus. Havia também a luz no candeeiro. No candeeiro, a luz deveria arder continuamente através do abastecimento diário do novo azeite de oliveira. Esse azeite era extraído e este azeite, ele era puro. Vamos ver que diz aqui Êxodo, capítulo 27 e o versículo 20 e 21 diz assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu,
que está diante do tabernáculo, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. O estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Esse azeite tinha que ser puro. Para ele sendo puro, não tinha fumaça, né? Azeite puro não tem fumaça. Nós estamos vendo muitas fumaças por aí, né, amados? Mas o azeite puro, ele não tem fumaça. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele anda no meio dos castiçais. Ele renova as nossas forças espirituais. Ele renova as nossas forças espirituais. Então, nós precisamos, todos os dias, desse azeite puro. Nós olhamos, vamos ler que diz profeta Isaías, capítulo 40, e o versículo 31 diz assim, a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovarão o quê? As suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, forças renovadas. E o Senhor Jesus, nós vemos Mateus falando sobre isso, capítulo 5, segundo escreveu Mateus, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, andando na luz, renovado pelo Senhor Jesus. Como manter aceso o fogo do Espírito em nós? Como manter? Meus irmãos, a desobediência faz com que o fogo se apague. A desobediência, ela apaga. O Espírito Santo, ele retirou-se de Saul quando este o desobedeceu. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, em versículo 14, ele desobedeceu o Senhor e o Espírito se retirou sobre ele. A Bíblia diz lá que o Espírito se retirou sobre ele. O pecado faz com que o fogo também se apague. Sansão pecou, o Senhor retirou-se dele. Ele foi derrotado e de modo humilhante ali diante dos filisteus. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20, narra quando ele achava que o Espírito estava sobre ele, já não estava mais. Por quê? A sequência de pecado de Sansão, tomar para si a honra que só pertence a Deus, também apaga o Espírito Santo. E aqui o Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, capítulo 5, da carta aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 20, capítulo 6, o versículo 25 e 26, da carta aos Gálatas, Paulo fala sobre isso. Capítulo 5, versículo 25, capítulo 5, versículo 25 diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esse aqui apaga o Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica tão somente a Jesus. Essa glória não é do homem. E hoje muitos por aí estão querendo que o Espírito Santo glorifique ele. Estão se achando assim tão grande que quer que o Espírito Santo também glorifique ele. Não, ele só glorifica o Senhor Jesus. Nós precisamos andar na presença do Senhor nosso Deus. João, capítulo 16, e o versículo 14,
ele vai dizer que só glorifica ao Senhor Jesus. O homem não. O homem é criatura. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. 16 e 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então ele glorifica somente a Jesus. É preciso renunciar a tudo o que extingue o fogo, ou seja, aquilo que apaga o fogo. Antes de um fogo cair no Monte Carmelo, Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Antes de Isaías experimentar a renovação do seu ministério profético, ele precisou que seus lábios fossem tocados por uma brasa do altar. Aleluia! É necessário, amado, para que mantemos a vida, a presença do Senhor sobre as nossas vidas. O Espírito Santo opera em nós a renovação diária. De que forma? O Espírito Santo nos alimenta mediante a palavra de Deus. Em Israel, o maná caía a cada manhã. E somente a porção de cada dia deveria ser colhida. Assim, devemos alimentar a nossa alma com o pão do céu cada dia. Hoje estamos vivendo dias que se falam tanto em renovação espiritual sem a ministração da palavra. Como se o Espírito Santo, não somente o Espírito Santo é o suficiente, não preciso ler a palavra, eu não preciso orar, o Espírito Santo já está na minha vida. Amado, quando ele pensa que não, o Espírito já não está mais sobre a vida dele, porque o Espírito Santo, ele opera a nossa vida mediante a nos alimentarmos da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia! A palavra do Senhor é necessário que ela seja ministrada. Deus tem reservado uma porção diária especial para nós na sua palavra. E quando abrimos as Escrituras com um coração desejoso de ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo aplica a palavra aos nossos corações. A palavra estamos lendo e o Espírito Santo, ele pega aquela palavra e ela aplica ela aos nossos corações. É o modo de crescer na graça e no conhecimento. Porque se não tiver o equilíbrio, fica uma pessoa desequilibrada. Não tem equilíbrio, não tem ética, não tem nada, porque é vazio. Que nos enche é a palavra de Deus. Sempre que possível, devemos reservar um tempo certo. Alguém diz cedo de manhã, né? Pela manhã. Por que de manhã, pastor? Para que antes de ouvirmos qualquer outra voz, ouçamos a voz de Deus através da sua palavra. Antes de ouvir qualquer coisa, ouça primeiro a voz de Deus através da sua palavra. Mas a palavra de Deus não é aquele minuto de sabedoria que tem por aí, aquela caixinha de promessa. E ela, em vez de ler a Bíblia, vai pegar a caixinha de promessa. Ali não tem coisa ruim, né? Só tem coisa boa. Mas quando você abre a Bíblia, tem momento que ela nos exorta, que nós temos que corrigir a nossa vida, temos que renunciar, temos que carregar a nossa cruz. Não, pastor, nós estamos vendo o dia hoje que o evangelho não precisa mais de cruz. Se for um evangelho, tem por aí. Porque o que eu ministro e o que eu quero viver é o que tem cruz, amado. Porque nós vamos trocar ela por uma coroa de glória. Bendito seja Deus.
O Espírito nos leva a buscar Deus em oração. Tem vezes, não, eu oro porque eu quero. Mas se o Espírito Santo não nos impulsionar, você não vai levantar para orar, não. Tem vezes, tem alguém me batendo, alguém chamou meu nome. Bebê, você me chamou? Não. Alguém bati, tem alguém batendo lá, o Espírito Santo despertando, amado, para você buscar Ele, buscar Deus em oração. E o sábio Salomão diz algo interessante: os que de madrugada me buscam, me acharão. Não é que Deus, amado, Ele de madrugada, como disse por aí, a fila é menor. Falei isso aqui em dia desse. Não existe fila para Deus. Mas por que de madrugada, pastor? Momento melhor da concentração. Tem ninguém, tem barulho, você se concentra ali, melhor para orar. Agora só não pode ser no pé da cama. E o cotovelo naquele colchãozinho macio, ortopédico. Quando pensar que não, você está abençoando Deus, em vez de pedir para Ele abençoar. Está tendo um momento de revelação, já dormindo. Então nós precisamos ter, ele diz que busca o Senhor em qualquer momento, você buscar o Senhor. A oração de madrugada é uma fonte de bênção. Diz o salmista, vamos ver o que ele diz. Salmo de número 88. Salmo 88 e o verso 3. 88, verso 3. Diz: eu, porém, o Senhor, clamo a ti, que de mar, e te envio a minha oração. Clamo de madrugada e vai mandando. Vai tendo depósito lá. Tem um lugar lá que ela é depositada, né? Oração, ela é como incenso, e lá diz que as orações chegam como incenso, então ela é depositada. Talvez você não esteja precisando dela hoje, mas amanhã às vezes precisa. A vida mais à frente, se você precisa, tenha depósito diante de Deus. Eu falei aqui um dia desse, citando o rei Ezequiel, ele tinha um depósitozinho diante do Senhor, tinha? Ele foi orar: o Senhor tem andado na tua presença, tem feito isso, e o Isaías tem que voltar, dar mais uns 15 anos de vida para ele. Isso é depósito diante de Deus, nós precisamos ter. Aí no Salmo 63, Salmo 63 e o verso 1, 63 e 1, diz: ó Senhor, Tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. A minha alma tem o quê? Sede de Ti. A minha carne te deseja. Muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Agora vai me dizer que carne deseja oração? Se não foi impulsionada pelo Espírito Santo? Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo para nós buscarmos o Senhor em oração. Agora, se você não ouve a voz do Espírito Santo, é outra situação. Jó, capítulo 8, versículo 5. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Aqui era um conselho de um amigo, entre aspas, de Jó, dando um conselho para ele. Ele sabia que esse horário era bom para buscar o Senhor, mas ele estava aqui acusando Jó. Jesus, como homem, aproveitava as horas. Ele aproveitava as horas da madrugada para orar. Ele tinha esse compromisso como homem, amado. Que havia pessoa quando fala em Jesus, não, Jesus não precisava não, porque ele era Deus. Mas Jesus aqui está falando como homem. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele deixou o modelo como nós buscamos o Senhor. Mas não é apenas de madrugada que o crente deve orar. A Bíblia recomenda e nós devemos orar o quê? Sem cessar.
e devemos perseverar em oração. Nós estudamos aqui em tempo desse a carta aos Colossenses, mas vamos recordar aqui Colossenses, capítulo 4 e o versículo 2. Diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Orar em todo o tempo. A oração nos leva pelo novo e vivo caminho até o trono da graça, onde recebemos ajuda em tempo oportuno, a fim de sermos vitoriosos. Depois você pode conferir lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Qualquer resistência ao Espírito Santo impede a sua operação. Resistir ao Espírito Santo. Quando nós olhamos lá para o livro de Atos, capítulo 7 e versículo 51, nós vimos aqui um povo que estava resistindo ao Espírito Santo. Estevão estava ministrando a palavra de Deus. Fez um apanhado do Antigo Testamento, falando sobre o Senhor Jesus. E aqui ele diz, o versículo 50 diz: os homens de dura cerviz e incircunciso de coração. O coração não era circuncidado, que até porque hoje a circuncisão realmente é no coração. Coração incircunciso, e ouvindo, vós sempre resististes a quê? Ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Aqui Estevão trazendo uma mensagem do trono da graça para aqueles homens. Em vez de ele estar com o coração contrito, coração aquebrantado, eles estavam com o coração duro. E eles resistiram a lhe ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui atitude de oposição à voz do Espírito Santo. No livro de Neemias, capítulo 9 e o versículo 30, Neemias 9:30, diz: porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes na mão dos povos das terras. Aqui Neemias falando a razão porque o povo tinha ido para o cativeiro. Jeremias pregava a palavra do Senhor, dos profetas, e eles endureciam o coração. Não dava crédito à mensagem ali dos profetas. Esta atitude caracterizava os religiosos do tempo de Estevão, os quais se levantaram contra ele, apesar de receber a inspiração de suas palavras, mas não deram crédito. A tal atitude expressa rebeldia contra Deus, e o que é que acontece? Entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entristece. Depois você pode observar Isaías, capítulo 63, versículo 10. Entristecer o Espírito Santo não é coisa boa. Vamos ver o que diz carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. 4:30, carta dos Efésios. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando o crente deixa a carne dominar a sua vida, comete o que a Bíblia chama de obras da carne. O furto, a mentira, a inveja, a ira, a arrogância, a presunção, tudo isso entristece o Espírito Santo. Se você ler o versículo 31, fala exatamente isso, da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 31. Se cometer
Se cometemos pecado, temos um advogado. O problema é o seguinte, que a pessoa entrou no pecado, mas ele não tem arrependimento. Se ele se arrepender, o Senhor Jesus Cristo, ele está como nosso advogado e o seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Cristo, ele faz isso, mediante o quê? O arrependimento e a confissão. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Terceiro, extinguir o Espírito Santo. Foi o conselho de Paulo para a igreja de Tessalônica. Está lá no capítulo 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingueis o Espírito Santo, não o apagueis. Os crentes de Tessalônica, preocupados em disciplinar o uso dos dons espirituais, cometeram exagero e receberam a exortação de não extinguir o Espírito. Essa recomendação é útil em nossos dias. Quando por causa de meninices, abuso e inovações no exercício dos dons espirituais, muitos tendem a rejeitar toda operação sobrenatural do Espírito Santo. Por essa razão, havia alguém que quer extinguir o Espírito Santo, por causa da falta de entendimento, a falta de conhecimento, e quer, às vezes, não aceitar a operação do Espírito Santo. Não vou citar denominações, questão de ética, mas existem algumas por aí, que quando alguém glorifica, olha para trás. Que se assusta, não é acostumado a glorificar, não são pentecostais, porque não tem a presença do Espírito Santo. Se torna algo assim, mecânico. E as coisas de Deus não é dessa maneira. Ela precisa ter o cuidado para não apagar o Espírito Santo. A igreja geral, minha vida. Eu tenho que ter cuidado da minha vida. Eu tenho que ter cuidado para não apagar da minha vida. É algo pessoal, cada um de nós. Cada um de nós precisamos estarmos com a nossa chama acesa. Cada um de nós temos essa preocupação. E para nós concluirmos, o Espírito Santo opera com poder onde há liberdade. Onde há liberdade, ele opera. É necessário que ele tenha liberdade. O Espírito Santo é uma pessoa e, como tal, pode entristecer, como eu falei, e se retirar, como aconteceu no tempo do Antigo Testamento, que nós olhamos lá para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 22 e 23, ele se retirou do meio do seu povo. Repousava sobre nós o Espírito de Deus, mas ele não estava mais. Vejamos aqui alguns aspectos para os quais devemos estar atentos se queremos conservar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, pureza. É necessário, o Espírito Santo atua na regeneração e na santificação. A regeneração é ele que faz, e ele também trabalha no aperfeiçoamento da nossa santificação. Em virtude da sua natureza santa, existe que nós também tenhamos santidade. A impureza e a imundícia da carne e do Espírito interrompe a comunhão com o Senhor nosso Deus. O Espírito, ele se retira, como eu falei, na situação de saúde por causa do pecado. A obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus significa seguir a orientação da Bíblia em tudo que se trata de assuntos espirituais. Aqui é conservar a presença do Espírito Santo. Deus nos deu a sua palavra para que nós sigamos. Depois você pode ver Salmo 119, versículo 4, fala que deu a palavra de Deus para nós seguirmos. E devemos em tudo seguir de modo e da sua palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola. É sobre ela que nós seguimos.
Você vê 2 Timóteo 1:13, fala sobre esse assunto. Jesus, ele elogiou a igreja de Filadélfia por ter guardado o quê? A palavra. Aquela igreja, o Senhor elogiou ela porque ela guardou a palavra. A obediência à palavra de Deus significa que rejeitamos as diretivas humanas como regra de fé e prática da vida contrárias à palavra de Deus. Nós abrimos mão e seguimos a palavra do Senhor. Porque se nós não obedecemos a palavra, incorremos no mesmo erro que aconteceu com Israel, na desobediência. Obedecendo a palavra de Deus, honramos a Deus. No momento que nós obedecemos, estamos honrando a Deus. Quando Moisés desobedeceu a Deus, no incidente lá de Meribá, Deus disse que Moisés tinha deixado de santificá-lo perante o povo. Está lá em Números, capítulo 20, versículo 7 ao 14. Naquele momento ali, ele disse: olha, Moisés deixou de me santificar diante do povo. Qualquer atitude que nós agimos que não esteja na vontade do Senhor, nós incorremos neste erro. E por último, o que nós precisamos para manter a chama acesa? Humildade. Humildade. Não é por força e nem por violência, mas é por quê? Pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando Moisés quis livrar o povo de Israel com a própria força, ele foi? O que aconteceu com ele? Ele fracassou. Foi quando ele matou o egípcio. Ele não teve êxito. Ele queria agir para a sua própria força. A força de Deus se manifestou através dele, operando grande maravilha. Já ao contrário, quando nós olhamos lá para Êxodo 15, nós vemos Deus já usando Moisés. A excelência do poder de Deus se manifesta em vaso de barro. Não é em vaso de ouro não, tá, amados? É em vaso de barro. Por quê? Porque a glória não está no vaso, está no tesouro que está dentro do vaso. Esse vaso somos nós. E a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é o tesouro que está em nós. A verdadeira humildade gera uma dependência absoluta de Deus. Jesus, quando entre nós, repetindo a expressão, muitas vezes, é a sua absoluta dependência do Pai. Ele cita que o Pai estava sempre com ele, porque ele fazia a vontade dele. Amém, meus amados? Então, a nossa renovo espiritual, ele é cotidiano. Não deixe só para ter alguém que diz, não, só renovei em festa. Se for agora, nosso modelo agora é de ano em ano, né? Mas todo dia nós podemos renovar a nossa vida espiritual. Tem alguém que diz, não, fulano é frio espiritualmente, ele não tem termômetro para medir a vida de ninguém, né? Cada um sabe do seu termômetro, como é que está a sua vida diante do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.